Os eleitores de Estância Velha devem comparecer ao cartório eleitoral para realizar o cadastramento biométrico. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atual em seu nome. O atendimento é das 10 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Evite filas e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1000ª, 340ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 23 de abril de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Carlos Dietrich para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos de lado, e pelo caminho disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e os entregarão aos pagãos e para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Palavra do Senhor. De imediato, convido então o suplente de vereador, Gregory Hag, para fazer o juramento. E após, o Gregory já pode tomar o seu assento aqui ao lado do vereador Carlos. E aí? Parabéns. Sim. Obrigada. Prometo cumprir as atribuições do meu mandato, a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, tudo fazer para que os moradores desta terra de Estância Velha possam nela bem viver, e nisso hei de trabalhar. Parabéns, Gregory. É uma alegria poder estar à frente da presidência dos trabalhos dessa casa e receber um vereador tão jovem, né, e assumindo tamanha responsabilidade. Tenho certeza que tem tudo para fazer um bom trabalho aqui com a gente, Gregory. Veri, é o mais jovem hoje que assumiu. Muito bem. Cumprimento, então, os vereadores, funcionários da casa, a imprensa, demais pessoas aqui presentes, a todos os que nos assistem no Facebook, e em especial a todo o grupo de escoteiros, né, e membros que se encontram nessa noite, que serão homenageados aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Determino ao secretário, vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 1000ª, 300ª, 39ª sessão ordinária, realizada em 16 de abril de 2019. Coloco a referida ata em discussão. Senhora Presidente, eu me abstenho de votar por não ter participado da última sessão. Ok. Coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro a ata aprovada com um voto de abstenção do vereador Gregory.
Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Da vereadora Márcia Ribeiro, solicitando o plenário para os dias 25 de abril de 2019, das 19 horas às 20h30, e no dia 13 de maio de 2019, das 19 horas às 21h30. Conforme solicitado ao vice-presidente para essa vereadora para fazer uso do grande expediente no prazo de 15 minutos, conforme o artigo 130 do Regimento Interno do Poder Legislativo. Então, agora eu vou passar a presidência dos trabalhos ao vereador Lotário para poder fazer o uso do grande expediente da tribuna. Está dado os 15 minutos, conforme o nosso regimento interno. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos aqueles que já foram cumprimentados. Só para esclarecer para quem está nos visitando essa noite, o grande expediente pode ser usado por qualquer vereador e ele tem que ser solicitado numa sessão anterior, dentro do limite de 15 minutos, e eu solicitei na semana passada para fazer um relatório dos trabalhos frente à presidência da casa. Como hoje eu estou presidente da Câmara de Vereadores, nada mais justo, né? E tudo que a gente puder, frente à presidência da casa, puder fazer para dar transparência e mostrar seriedade e responsabilidade no trabalho prestado à Estância Velha, a gente vai fazer. Então, a gente não vai trabalhar muito com números aqui hoje, porque dados em relação a gastos e custos, existe um site à disposição, né, do site da transparência, mas algumas questões em relação ao andamento dos trabalhos dessa casa, a gente quer prestar contas disso à comunidade, que isso não fica à disposição no site. Bom, ao assumir os trabalhos esse ano, eu consegui contar com 2 funcionárias novas, concursadas, que é a Mariluce e a Mariana, e elas, frente à secretaria da casa, começaram a adotar planilhas de controle de todas as atividades realizadas pelos vereadores e de todos os pedidos encaminhados ao executivo, porque você sabe que o legislativo pode dar encaminhamento a alguns pedidos, né, frente às demandas que a comunidade nos apresenta, mas quem cabe executar é o executivo, então a gente encaminha isso para o executivo. E a gente montou, então, gráficos para mostrar, tornar público como que acontecem os trabalhos aqui dentro da Câmara de Vereadores. Antes de apresentar isso aqui nessa noite, nós estivemos em uma reunião com a prefeita Ivete no gabinete dela, e antes de passar isso aqui nessa noite, ela foi a primeira a saber desses resultados. Tá? Então, o executivo também está ciente disso e ficou de repassar para os seus secretários. Bom, a gente fez um levantamento aqui de todos os pedidos de providência do período de 21 de janeiro a 16 de abril. Foram um total de 146 pedidos. O que são pedidos de providência? Conserto de buraco em rua, lâmpadas quebradas, roçadas, inúmeras questões que a comunidade nos traz, porque a gente convive mais na comunidade. Eu moro no bairro Bela Vista, o vereador Carlos mora no bairro Campo Grande, mora no bairro, né, Rincão dos Ilhéus, e nós somos as pessoas mais próximas a quem a comunidade chega e nos solicita as demandas. E a gente encaminha isso para o executivo. Desses 146 pedidos, somente 6% foram respondidos até o presente momento a essa casa. Então, nós temos ainda 95% em aberto. Sabendo que o prazo de resposta dado, conforme o artigo 53, inciso 14º da Lei Orgânica do Município de Estância Velha. Então, o prazo de resposta é de 15 dias. Tá?
Pode passar o próximo, Mari. Já com relação aos pedidos de informação, o prazo também que o Executivo tem de nos responder também é de 15 dias. Nós tivemos 24 pedidos no mesmo período, pedidos de informação, e 14% até aquela data do dia 16 de abril respondidos pelo Executivo. Tá? Pode passar o próximo, Mari. Com relação aí às indicações, nós tivemos uma variação, daí isso é só um demonstrativo. Indicação, o que, que é? São coisas que fogem do nosso alcance de fazer algum projeto de lei naquele sentido, mas que o Executivo pode encaminhar essa solicitação. E a gente encaminha indicações de praças, indicações de rotatórias, como a gente já fez aqui, né, de sinalização de trânsito, enfim, todas as demandas que a comunidade nos traz e a gente encaminha para o Executivo. Então, nós tivemos, aí no período de janeiro, 8 indicações, 7 indicações em fevereiro, março, 11 e abril, 4, até dia 16. Pode passar. As indicações, a gente normalmente não tem retorno nenhum do Executivo e também não existe uma obrigatoriedade da gente receber esse tipo de retorno. Aqui, a gente tem algumas leis que nós somos legisladores. Então, a gente não só aprova leis vindas do Executivo, como a gente também elabora algumas leis no sentido de qualificar e melhorar a vida dos cidadãos da nossa cidade. Mas as leis, após serem aprovadas e sancionadas ou promulgadas, muitas delas necessitam de regulamentação. E isso quem regulamenta é o Executivo. Então, nós temos aqui algumas leis, porque a gente teve mais de 80 leis, eu acredito nesse período, né, doutor Felipe, aprovadas nessa casa e grande maioria sem regulamentação, mas algumas delas que ainda não têm regulamentação. A adoção de áreas por empresas e entidades públicas e privadas não está regulamentada, então, na verdade, ela não pode ser feita. Definir condutas de maus tratos praticada contra os animais e estabelecer punição não está regulamentada também. Lei municipal que estabelece regras gerais para a doação de bens móveis ao município de Estância Velha também não foi regulamentada. Aplicação de multa ao cidadão e à empresa que forem flagrados jogando lixo também não foi regulamentada. Isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público a candidatos doadores de sangue, também não. Divulgação de lista informando relação de pacientes que aguardam pela realização de consulta com especialistas, exames, cirurgias da rede pública do município, também não. A lei que cria o Programa Municipal Adote uma Escola também não foi regulamentada. Lei que cria o programa Doe ou Restaure uma placa de nomenclatura das vias públicas do município de Estância Velha, também não. Então, para trazer à comunidade a prestação de contas do trabalho nosso, de competência nosso do Poder Legislativo, né? E aquilo que não nos compete, a gente depende também do Executivo. Então, para que o trabalho seja completo, os dois têm que caminhar junto e cada um tem que cumprir com o seu papel. Então, por isso que a gente está trazendo isso aqui hoje, né? Como legisladora desse município e frente à presidência da Câmara de Vereadores. Pode passar a próxima, Mário. Vereador Lotário, o senhor se importa de me trazer um pouquinho d'água, por gentileza? Aqui tem. Essa próxima lâmina, então, é da reformulação do site aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Que quando eu assumi, eu já falei para a Mari da ideia que eu tinha da gente ter aqui no site, isso não existia antes, tá, desse ano, ter a foto de cada um dos vereadores e que qualquer uma pessoa da comunidade pudesse clicar na foto e conhecer o trabalho de cada vereador está realizando. Isso é importante para vocês poderem acompanhar o trabalho de cada um de nós aqui dentro. Isso era um grande sonho que eu tinha
Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas possam acompanhar o trabalho dos vereadores, e não existia. E a Mari prontamente foi atrás, né, e foi graças ao empenho dela que a gente está apresentando isso aqui dela e da Mari 1, Mari 2, né, as duas que, na verdade, realizaram todo esse trabalho aqui, né, que eu estou apresentando para vocês nessa noite. Então, hoje, à medida que qualquer pessoa da comunidade clica na foto do vereador, vai poder conhecer o vereador. E logo abre um link abaixo, onde vai poder acessar todos os trabalhos realizados por cada vereador, visando dar transparência e acessibilidade à comunidade, possibilitando acompanhar mais de perto o trabalho que cada vereador de Estância Velha realiza. Então, hoje a gente tem isso, né? E estamos abertos também a melhorias no site, né? Por sugestões da própria comunidade, ou dos próprios vereadores, ou dos próprios funcionários da casa. Tudo que a gente puder qualificar e dar em excelência ao nosso trabalho, para que a comunidade possa verdadeiramente acompanhar os trabalhos aqui, que a gente possa produzir um trabalho verdadeiramente resolutivo naquilo que nos compete para o nosso município, a gente vai fazer. A gente está aqui para isso, para trabalhar com seriedade, com transparência e com muita responsabilidade pelo nosso município, né? Todos nós moramos aqui, é de interesse nosso que o nosso município cresça, se desenvolva e seja um lugar bom para todos nós vivermos, e para nossos filhos e netos também poderem viver e permanecer aqui. Também estamos realizando algumas adequações internas no prédio. A questão da acessibilidade é uma questão que foge um pouco daquilo que a gente pode fazer, do nosso alcance, porque depende da regularização desse prédio. Mas um primeiro passo é que ainda existe no registro de matrícula do imóvel aqui da Câmara uma antiga casa de muitos anos atrás, e tem que ser dado baixa nessa casinha de madeira que tinha aqui, para poder dar encaminhamento de regularizar esse prédio aqui que está irregular ainda até hoje. Então, esse passo a gente pode fazer, a gente já está se informando, já vamos protocolar um pedido junto à Prefeitura e já vamos dar o primeiro passo. A partir daí, vai depender de iniciativa do Executivo poder criar a matrícula individualizada aqui da Câmara de Vereadores e criar uma matrícula individualizada também para o prédio da delegacia, que se encontra no mesmo... Então, tudo isso vai depender da iniciativa do Executivo, para que a gente possa adequar o prédio para depois tornar ele acessível, por exemplo, para cadeirantes. Porque hoje, infelizmente, a gente não pode instalar um elevador aqui porque o prédio está em condições irregulares. Então, tudo aquilo que estiver ao meu alcance como presidente da casa, que eu puder fazer e que depender da minha iniciativa, eu vou fazer. Mas tem coisas que nem sempre eu vou conseguir levar adiante, porque não são só da minha alçada, eu dependo de outros parceiros, e muitas vezes a gente não consegue levar adiante por causa disso. Então, o grande expediente nessa noite seria para isso, para fazer um breve relato desses 4 meses diante da presidência dessa casa. Sou uma pessoa que sou sempre aberta a sugestões, qualquer um que queira dar sugestões ou que queira participar dos trabalhos aqui, serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada a todos. Os trabalhos, a nossa presidente Viridiana. Passamos, muito obrigada, vereador Lotário. Passamos, então, na sequência, para a ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de indicação. Pedido de providências número 148 e 149 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 150 de 2019, autor vereador Euclides Tizian. Indicação número 33 de 2019, Estância Velha, Rio Grande do Sul, 22 de abril de 2019. Autor, vereador Diego Francisco. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve, vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. Esta indicação vem propor que o Poder Executivo providencie
junto ao setor competente e em cooperação com os bombeiros deste município, uma vistoria do Parque de Diversões, que está sendo instalado próximo à Sociedade de Canto União. Deste modo, estar-se averiguando a segurança de todos que ali transitem e usam os brinquedos do Parque de Diversões. Assim sendo, certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Diego Francisco, vereador do PSTB. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 16 de abril de 2019. Indicação número 32 de 2019. Verediana Monteiro, vereadora com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. A presente indicação tem por finalidade solicitar que o Poder Executivo publique no CESPRO, Portal de Legislação do Município de Estância Velha, Rio Grande do Sul, os decretos regulamentares das leis que necessitem dos mesmos para ter eficácia, para que os atos administrativos e normativos sejam transparentes. Não basta que haja a disponibilidade de informações, ela tem de ser de fácil acesso e de fácil compreensão a todos os cidadãos. Desse modo, há no portal da legislação do município de Estância Velha uma aba denominada Correlações e Normas Modificadoras, onde podem ser postados todos os decretos que regulamentam nossas leis municipais, tornando assim mais fácil o acesso de todos que precisam de tais normas e, sobretudo, estar-se-á cumprindo o princípio da publicidade, inerente a um Estado democrático de direito. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estima e apreço. Verediana Monteiro, vereadora do PSB. Indicação número 31 de 2019. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 16 de abril de 2019. Autora vereadora Verediana Monteiro. Pelo presente expediente, a vereadora que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. Esta indicação vem propor que o Executivo Municipal de Estância Velha estude a viabilidade de firmar um convênio com o Executivo Municipal de Novo Hamburgo, para que sejam providenciadas melhorias na iluminação do viaduto, que dá acesso à Estância Velha pela RS 239, na divisa com o município de Novo Hamburgo. A melhora no sistema de iluminação deste trecho, com a instalação de novos postes e luminárias, irá ampliar a segurança, tanto para veículos quanto para pedestres que transitam no local. Conforme esclarecimentos da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, em anexo o ofício encaminhado e e-mail recebido, a responsabilidade pela iluminação das vias incumbe aos municípios, tendo em vista que os mesmos cobram de seus contribuintes a COSIP, Contribuição Social de Iluminação Pública, na fatura de energia elétrica. Deste modo, é imprescindível que haja uma contraprestação do poder público. Assim sendo, certo da atenção e acolhida da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Verediana Monteiro, vereadora do PSB. Todos os pedidos de providência e pedidos de indicação serão devidamente encaminhados. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 22 de 2019, do Executivo Municipal, que estabelece regras para concessão de moratória para adquirentes dos lotes que integram o Estância Velha Parque Industrial e Tecnológico e Engenheiro José Portela Nunes, EVTEC, e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 36 de 2019 de expediente número 31 de 2019 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 22 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 022 de 2019 por unanimidade em votação única. Emenda modificativa número 5 de 2019, do Legislativo Municipal. Autor vereador Euclides Tizian, ao PL 22 de 2019, do Executivo Municipal,
que estabelece regras para a concessão de moratória para adquirentes dos lotes que integram Estância Velha, Parque Industrial e Tecnológico, Engenheiro José Portela Nunes, IVTEC, e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 37 de 2019, de expediente número 49 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda modificativa número 5 de 2019 do Legislativo Municipal, autor vereador Euclides Tizian, ao PL 22 de 2018, está apta a ser votada. Coloco a emenda modificativa número 005 de 2019 em discussão. Nenhum vereador. Em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a emenda modificativa número 005/2019 ao PL 022/2019 por unanimidade em votação única. PL 23 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2395, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece regras para a regularização de edificações ou compensação pecuniária por edificações em desacordo com a legislação municipal. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 38 de 2019, de expediente número 32 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 23 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 023 de 2019 por unanimidade em votação única. Emenda modificativa número 6 de 2019 do Legislativo Municipal. Agora sim. É esse mesmo? Então tem emenda. Do Legislativo Municipal, autor vereador Euclides Tizian, ao PL 23 de 2019 do Executivo Municipal, que altera a lei do município número 2395, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece regras para a regularização de edificações ou compensação pecuniária por edificações em desacordo com a lei municipal. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 39 de 2019, de expediente número 50 de 2019 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda modificativa número 6 de 2019 do Legislativo Municipal, autor vereador Euclides Tizian, ao PL 23 de 2018, está apta a ser votada. Coloco a emenda modificativa número 006 de 2019 em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a emenda modificativa número 006/2019 ao PL 023/2019 por unanimidade em votação única. PL 24 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de rateio dos custos do Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Pró-Sinos e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 35 de 2019, de expediente número 33 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 24 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 024/2019 por unanimidade em votação única. PL 25 de 2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste das aposentadorias e pensões por morte dos servidores inativos e pensionistas, sem direito à paridade do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público Municipal de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
De acordo com o parecer número 30 de 2019, de expediente número 34 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 25 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 025 de 2019 por unanimidade em votação única. PL 33 de 2019, do Legislativo Municipal, autora vereadora Veredina Monteiro, que dispõe sobre o destino das avaliações atuariais anuais do regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Estância Velha. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 34 de 2019, de expediente número 47 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 33 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 033/2019 por unanimidade em votação única. Antes de passar para a leitura, solicitar para o secretário fazer a leitura da moção, para as pessoas que nos visitam nessa noite tenham entendimento, esses projetos aqui que foram aprovados, eles já são amplamente discutidos antes de subir para a sessão e votação em duas comissões. Uma se chama Comissão de Constituição e Justiça, onde se discute se o projeto é constitucional ou não, e Comissão Parlamentar Fiscalizatória, onde a gente discute o mérito do projeto. Onde a gente pede documentos, comprovação, convoca secretários e esmiuça o projeto e busca maiores esclarecimentos para saber se ele é de valia para a comunidade ou não. Então, quando eles sobem aqui, projetos que são claros, assim, que vêm trazer um benefício para a nossa comunidade, eles só vêm mesmo para votação. Tá? Solicito, então, que o secretário faça a leitura da moção. Moção 7 de 2019, de parabenização do Legislativo Municipal, autores vereadores Veredina Monteiro e Diego Francisco, com o apoio de todos os vereadores. Moção de parabenização ao Grupo Escoteiro Jean Delerry pelo Dia Mundial do Escoteiro, em especial ao trabalho de Renate Alice Maus, membro do grupo. Solicito que o secretário faça a leitura da moção na íntegra, por favor. Moção de parabenização ao Grupo Escoteiro Jean Delerry pelo Dia Mundial do Escoteiro, em especial ao trabalho de Renate Alice Maus, membro do grupo. Poder Legislativo de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, artigo 182, inciso 15, os vereadores abaixo nominados propõem moção de parabenização ao Grupo Escoteiro Jean Delerry pelo Dia Mundial do Escoteiro, em especial ao trabalho de Renate Alice Maus, membro do grupo, nos termos que passa a aduzir. A Câmara de Vereadores de Estância Velha, por meio dos vereadores subscritos, parabeniza o Grupo Escoteiro Jean Delerry e Renate Alice Maus. Nesta terça-feira, dia 23 de abril, é comemorado no mundo inteiro o Dia Mundial do Escoteiro, em homenagem ao padroeiro dos escoteiros, São Jorge, que é conhecido como um santo guerreiro, uma vez que ele foi um soldado de cavalaria e logo cedo ficou conhecido por sua bravura. O movimento foi fundado pelo britânico Robert Stephenson Smith Baden-Powell em 1907, que escolheu São Jorge para ser o padroeiro dos escoteiros, por considerar o modelo a ser seguido, pois São Jorge fez o melhor que pôde e conseguiu superar uma dificuldade que ninguém ousará enfrentar. O objetivo principal do escotismo é de tornar meninos e meninas cidadãos exemplares. Os escoteiros prezam a natureza e as atividades ao ar livre, como excursões e acampamentos, e têm como finalidade serem sadios para desenvolver noções de dever com a pátria e para com o próximo. O Dia Mundial do Escoteiro também é conhecido simplesmente como o Dia
Dia do Escoteiro ou Dia do Escotismo. Um movimento para jovens feito por jovens. Essa é a principal engrenagem do movimento escoteiro. A vitalidade das crianças, adolescentes e jovens que passam por nossos caminhos e renovam nossas energias, aliada à experiência dos adultos voluntários. O escotismo é um movimento educacional que, por meio de atividades variadas e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se envolverem com a comunidade, formando os verdadeiros líderes. É verdadeiramente no grupo escoteiro que o escotismo acontece. Os jovens são divididos conforme sua faixa etária, para que o programa educativo possa ser trabalhado em todas as áreas de desenvolvimento: físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter, com base nas características individuais de cada fase. O programa educativo ainda se preocupa em estar inserido no cotidiano dos jovens, de acordo com as suas necessidades de crescimento e do meio onde os jovens se desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando sua autonomia. Fundado pelo chefe Orlando Stelter, primeiro chefe escoteiro de Estância Velha, o grupo escoteiro Jean Delerry completa em 11 de junho próximo seus 52 anos de atividades. E este marco é motivo de orgulho para todos aqueles que fizeram e fazem parte desta grande família escoteira. Com sede própria, na rua Renato Robson, 717, no bairro União, o grupo realiza suas atividades aos sábados à tarde. Integrante do 21º Distrito Escoteiro Pé da Serra, o grupo escoteiro Jean Delerry é muito ativo e reconhecido pela destacada atuação de seus membros em eventos nas mais diversas esferas do escotismo, desde atividades locais até mesmo eventos internacionais. A cor bordô do lenço do grupo escoteiro Jean Delerry, cor do coração, como diz o chefe Orlando, enche de alegria, honra e satisfação a todos aqueles que usam no pescoço e dá um colorido especial a esta bela história em Estância Velha. Inicialmente, o movimento escoteiro era somente para meninos, mas já em 4 de setembro de 1909, no Palácio de Cristal, em Londres, Inglaterra, no primeiro evento de demonstração de técnicas escoteiras, com participação de 11 mil meninos do Reino Unido e que tinha a presença do próprio Baden-Powell, um grupo de meninas, vestida com uniforme e lenço no pescoço, reivindicaram à BP o direito de vivenciar o escotismo, assim como os meninos. No mesmo ano, ele escreveu o artigo Programa para as Guias e pediu auxílio de sua irmã Agnes para conduzir o movimento feminino. Em 1912, é fundada a Associação Inglesa das Girl Guides, tendo Agnes como sua primeira presidente. Lady Olave, esposa de Baden-Powell, ingressou no movimento em 1914. Em 1916, devido à sua dedicação, foi nomeada comissária-chefe. Em 1915, a Associação Brasileira de Escoteiras passou a atuar, sendo que em 1919 foi fundada a Federação das Bandeirantes no Brasil. Neste momento, o movimento dos escoteiros e das bandeirantes se separou aqui no Brasil. Entre 1915 e 1950, há registros de que os grupos escoteiros experimentaram a coeducação, aceitando meninos e meninas. Entre 1979 e 1985, o movimento escoteiro no Brasil passou a trabalhar com meninas também. Ramo pioneiro em 1979, ramo escoteiro em 1980, ramo sênior em 1981. E no ramo lobinho, as primeiras alcateias mistas experimentais foram criadas em 1978 e oficializado em 1982.
Em 2017, atingimos a marca de 102.976 escoteiros no Brasil, sendo 38.262 meninas e mulheres voluntárias do movimento escoteiro. O relatório de 2018 ainda está sendo elaborado, mas já sabemos que esta marca foi superada e chegamos a 112.634 jovens e adultos, e certamente o número de meninas e mulheres também cresceu. No grupo escoteiro Jean Delerry, também não é de hoje que as mulheres têm posição de destaque. Desde os primórdios do grupo, ainda nos anos 60, já contávamos com as voluntárias, principalmente no ramo lobinho, citando como exemplo uma das primeiras escotistas mulheres, a Aquila Mariana Teresa Seger Colling, e muitas vieram depois dela, sendo impossível citar todas. Lobinhas, escoteiras, guias, pioneiras, escotistas, dirigentes, mães, avós e todas as mulheres que fizeram e fazem parte deste querido grupo escoteiro. Já são muitas centenas nessas 5 décadas de existência. Nossa homenagem acontece no Dia Mundial do Escoteiro, mas lembramos que o mês passado foi o mês da mulher. E através de uma delas vamos homenagear a todas elas que fazem parte do grupo escoteiro Jean Delerry. Renate Alice Maus é natural de Novo Hamburgo, filha de Loni Maus e de Valdemar Maus Filho, técnica em curtimento, formada pelo Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente. Reside em Estância Velha há 10 anos e é companheira de Rômulo Faustino da Silva, o chefe Rufus. Não só na vida, como também no movimento escoteiro, desde o início da caminhada juntos. Ela sabia que Rômulo era escoteiro desde guri, e que mesmo não sendo tão apaixonada pela vida ao ar livre como ele, teria que cedo ou tarde experimentar um pouco disso. Renate começou devagarinho, acompanhando em um ou outro evento, evitando, quando possível, os acampamentos e atividades externas. E foi assim, fugindo do mato, dos mosquitos e dos borrachudos, que ela acabou se encontrando e achegando-se com os dirigentes do grupo escoteiro Jean Delerry. Iniciou auxiliando nas atividades administrativas, colaborando com a organização de toda a documentação e registros, junto à diretora administrativa na época, senhora Nora Brunilda Rinaldo de Arriba. E quando se deu por conta, já estava frequentando assiduamente o grupo. São mais de 10 anos que Renate dedica-se, revezando entre as funções de assistência e também como dirigente do grupo escoteiro Jean Delerry. Atualmente é diretora financeira, e quem não a conhece bem pode até achar que ela, por toda sua seriedade que aparenta atrás do balcão da secretaria do grupo, seja uma mulher meio brava. Mas quem tem a oportunidade de aproximar-se dela um pouco mais, além das prestações de contas e acampamentos, além dos acertos de registros anuais e mensalidades, além da entrega de autorização para acantonamentos e acampamentos, sabe muito bem que ela tem um grande coração e que fez o que continua fazendo com toda a diferença dentro do nosso amado grupo escoteiro Jean Delerry. E é por isso que, através dela, homenageamos a todas as demais meninas e mulheres deste grupo, que lutam para deixar esse mundo um pouquinho melhor do que encontraram, que lutam para que o movimento escoteiro continue tocando o coração de mais e mais jovens em Estância Velha e no mundo. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 18 de abril de 2019, atenciosamente autores vereadora Veridiana Monteiro, vereador Diego Francisco, com o apoio dos vereadores Lotário Sewald, Carlos Albino Dietrich, vereador Antônio de Godoy, vereador Euclides Tizian, vereador Carlos Boni e vereador Valdeci de Vargas. Antes de dar continuidade aqui, passar o projeto em votação, a moção em votação, já parabenizo a todos e a todas aqui do Grupo de Escoteiros pelo Dia Mundial do Escoteiro nessa noite, em nome de todos os vereadores dessa casa. Então, coloco a moção em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar?
Não, coloco a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de parabenização por unanimidade em votação única. Já vou colocar a todos os integrantes e, na seguida, a gente só vai fazer a leitura de um novo projeto. Antes da palavra livre, se todos os vereadores concordam, a gente vai convidar, então, a Renate, homenageada, e demais representantes, e depois todo o grupo de escoteiros que está aqui para a gente fazer uma foto. Antes da palavra livre, daí. Até porque tem vereadores que passaram por procedimento hoje, né, vereador? Então, precisa se ausentar na hora da palavra livre, porque passou por procedimento médico. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto novo, dos projetos novos. PL 36 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefícios aos médicos inscritos no programa Mais Médicos, que forem designados para atuar em Estância Velha e dar outras providências. PL 37 de 2019, do Executivo Municipal, que dá denominação à Unidade Básica de Saúde, UBS, situada no bairro Campo Grande, e dá outras providências. Baixo os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, para análise da Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Então, nesse momento, eu não sei se tem mais algum representante que gostaria de vir aqui junto com a Renate, mas a Renate se encontra, por favor. Por gentileza. A gente gostaria de fazer a entrega da moção, então, a ti, e depois a gente faz as fotos com todos os demais.
Depois, no final da sessão, quem desejar fazer mais fotos aqui, fiquem à vontade. Tá? A gente só vai passar agora para a palavra livre e depois a gente pode continuar na sessão de fotos e cumprimentos. Senhora presidente, Sim. eu solicito que para me retirar devido ao meu... Questão de saúde. É. Sim, está concedido, vereador. Esgotada a ordem do dia, então dou início à palavra livre. Vereador João de Godoy. Senhora presidenta, demais membros da mesa, senhores vereadores, funcionário da casa, doutor Felipe, nosso jurídico, vereador Cláudio Hansen, em nome dele eu cumprimento a todos, a imprensa, a doutora Isaura que se encontra, seu José Estefe, o Plínio, Jorge Vargas, que hoje é o dia de São Jorge, né? Seu Arne e Dona Eter. Eu quero dizer que fatos inéditos aconteceram em Estância Velha desde a sua emancipação. A partir do dia 8 de setembro de 1959, na eleição de 1988, elegeram-se a primeira mulher vereadora, Cristiane Elisa Noé. E o primeiro vereador eleito também, em 1988, o mais jovem vereador do Estado, Brizolinha. Então, é lembranças que a gente tem, como o Cláudio Hansen era vereador, o Grinho, o Saci. Então, hoje, está sendo homenageado os escoteiros e também um vereador jovem que está assumindo uma cadeira nesse legislativo hoje. Parabéns, vereador. E também foi eleita, foi uma vereadora em 2002 também, a presidente da Câmara de Vereadores. A segunda mulher presidente dessa casa. E hoje estamos com a terceira mulher presidente dessa casa. Parabéns, vereadora. Parabéns às mulheres. E também, mais um fato inédito também que aconteceu, foi da primeira mulher prefeita de Estância Velha. Então, eu sempre digo, é o poder da mulher. Porque eu não sou machista. A gente tem que reconhecer que realmente é a vez da mulher e é o poder da mulher. A Dona Rosa também está aqui. Que bom que a senhora está aqui, Dona Rosa. A gente trabalhou anos junto. Uma ótima funcionária dessa casa que foi. E o primeiro vereador, o vereador mais jovem de Estância Velha, o Gregory, que está com os amigos aqui hoje, seus pais, o Ayrton e sua mãe, seus pais, acompanhando o vereador, que é muito importante. E eu me coloco, vereador Gregory, à tua disposição, tudo aquilo que tu precisar, e uma orientação
Sempre é bom pegar dos mais antigos, que a gente tem um vasto trabalho que a gente fez pelo esse município, e sempre foi um trabalho sério, um trabalho honesto. Esta honestidade, isso eu quero levar para sempre. Isso é muito bonito, e tu é um guri jovem, tem tudo para crescer na política, é um político realmente um guri educado, e seguindo a educação que tu recebeu em casa, tu nos passa essa educação, isso é muito importante. Parte dali, tu tem o apoio da teus pais. Sim, mais 5 minutos. Tá, líder? Tu concede, vereadora Jango? Concedido, conseguiu 5? Sim. Respeitar, né? Os mais 5 para mim tá bom. Não, inclusive tem um cidadão que está aqui essa noite. Hoje à tarde a gente se encontrou no centro, a gente conversou. E ele está sabendo, ele me perguntou sobre esse projeto de lei que está na Câmara para fazer financiamento pela Caixa Econômica Federal para asfaltar as ruas de Estância Velha. E ele me perguntou pelas ruas, uma rua, que é Rua Humberto de Campos e Gregório Matos. Está no projeto, o cidadão Ari Molder. Está no projeto. Esse projeto, essa rua Humberto de Campos e Gregório Matos é a escola de curtimento. É muito importante asfaltar realmente aquela rua. De muitos e muitos anos os moradores estão pedindo, não só os moradores, e sim todos nós pedimos. Esse projeto está na comissão da CCJ para análise, né? Então não sei se semana que vem ou na outra será liberado para votação. E eu tenho certeza que ninguém será contra esse projeto de lei, esse empréstimo pela Caixa Econômica Federal, porque eu recordo muito bem, 1990, Cláudio Rantz lembra, era vereador comigo, o Renato Treia, nosso prefeito, juntamente com o Sérgio Chu, mandou um projeto para essa casa, para empréstimo da Caixa Econômica Federal, para asfaltar a Avenida Brasil. Foi difícil. Foi difícil. No início foi difícil, mas depois todos os vereadores foram a favor, porque não é. Muitos diziam assim, encher a bola do prefeito. Não é encher a bola do prefeito. Isso é para a comunidade. Isso é um pedido de muitos anos. Essa é Gregório de Matos. É um pedido de muitos anos a São Humberto de Campos. Então, por que trancaram o empréstimo onde será feita essas ruas? 19 ruas de asfalto. Porque hoje, olhando a Avenida Brasil, hoje, poderia ter mais 2 pistas. Se os vereadores não liberassem o empréstimo, não teríamos a Avenida Brasil. Eu tenho certeza que esse projeto terá o acordo de todos os vereadores, porque nós não podemos trancar o progresso do município de Estância Velha. Não podemos. Seja situação ou oposição, vamos votar a favor, porque quem ganha é a comunidade, quem ganha é a Estância Velha, o povo de Estância Velha. Muito obrigado a todos e boa noite a todos, e parabéns aos escoteiros. Obrigado, boa noite. Vereador Diego Francisco. Boa noite, senhora presidente, vice-presidente também, colega da mesa, colegas vereadores, funcionários do executivo.
Cumprimento aqui em nome do meu pai todos os familiares aqui que se fazem presente nesta noite. Cumprimento também os escoteiros homenageados, né, merecido, Renate, Rufus, o Gregory, hoje mais jovem que eu aqui, né? Até é bom dividir, né, essa coisa contigo aqui, porque tem uma diferença de idade aqui dentro dessa casa. Eu acredito que os jovens sim devem de participar cada vez mais, né? De participar, de tentar contribuir com uma cidade melhor. Assim como as mulheres. E Gregor, eu queria te dizer o seguinte, que não é porque tu é jovem, mais jovem que eu jamais te trataria com menos respeito que tu merece, né? Eu acho que o respeito é uma coisa que a gente recebe quando a gente dá o respeito. E da minha parte, da tua parte, eu tenho certeza que a gente sempre vai ser assim. Um bom entendimento. Quero aqui também parabenizar, então, dia 20 de abril, que passou, é o dia do policial. Também lembrar aqui do dia 22 de abril, né, que foi dia do descobrimento do Brasil. Enfim, dando aqui as datas e cumprimentando a todos também que nos assistem através das redes sociais. Aos gremistas aí que estão ganhando nesse jogo de 1-0. Meio desesperado aí, né, Dr. Felipe? Vamos lá, algumas coisas que eu não consigo entender. Como representante, como uma voz do povo, né, as pessoas, o povo nos elege para ser a voz, para ter uma voz ativa, para que a gente cobre, então, do Poder Executivo demandas, para que a gente cobre melhorias, para que a gente faça esses pedidos de providência e de indicação, né? O vereador, ele é a voz do povo. Fica tão mais fácil quando o Executivo ouve esta casa e trabalhamos em conjunto. 2 vereadores já reclamaram da situação, eu serei o terceiro. No sábado, eu estava indo a Novo Hamburgo, saindo de Estância Velha, e ali naquele espaço novo que fizeram, naquele chimarródromo, muito bonito por sinal, bem sinalizado, metade da pista estava trancada, um caminhão parado do lado com 5 funcionários. Eu pensei que teria alguma reforma, algum reparo, alguma coisa, porque, enfim, até metade da via estava trancada. Voltei para Estância Velha. Quando eu voltei de novo, eu vi que eles apenas cortaram a grama que já estava cortada daquele chimarródromo. Assim, ó, chega a ser um caso tão absurdo, tão extremo, que a grama, ela tá morrendo, ela tá branca já, porque eles cortam a grama com uma altura mínima. Enquanto isso, meus colegas aqui, o vereador Saci já colocou isso aqui, já cobrou, outros vereadores também já cobraram a situação. Enquanto isso, eu tenho uma empresa aqui, um conhecido meu que disse: olha, Diego, luta por nós, briga por nós, faça o pedido, que há mais de ano eu aguardo aqui no Campo Grande que limpem as laterais da rua que dá acesso à minha empresa. Ele tem uma empresa, ele expôs ali na FIMEC, veio gente de outro país comprar o couro dele e desistiu, chegou na metade do caminho, voltou, porque ficou com medo do mato, tomando conta da rua. Ele perdeu o cliente, deixou de vender, poderia ter contratado mais alguém, era mais imposto que o município iria arrecadar. Então é o seguinte, enquanto que nós temos aqui lutando para trazer a empresa, nós não cuidamos das que aqui estão e estão matando a grama ali, né? Porque cortam ela quando ela já é mínima uma altura, ou estão cortando a folha daquele plátano que está ali. Porque uma pessoa, em questão de meia hora, 1 hora, daria conta do recado. Eu me preocupo com o meu município, eu quero o bem do meu município, e é por isso que eu venho trazer aqui essa, de certa forma, uma indignação, né? Porque alguns lugares há anos esperam essa melhoria e não tem, e outros aqui, 1 vez por semana ou 2 vezes por mês, estão cortando o que já está cortado. Então, chegam a cortar folha para ter o que fazer. Dito isto, eu solicito da senhora presidente aqui dispensa do dia 10 de maio, uma segunda-feira, porque eu participo da comissão, a CCJ, e nesse dia eu consegui uma audiência com o secretário estadual de Segurança Pública. Então, como estarei representando a casa, como estarei representando todos nós vereadores, junto com o Executivo, junto com a Brigada Militar, com o CDL, eu gostaria, né, de ter a dispensa por parte desta casa. Eu só solicito que o vereador encaminhe ofício direcionado à mesa diretora e daí será analisado e deferido, com certeza. Obrigado. Ô, Saci, aí já fica convocado. Eu farei o ofício, vou encaminhar, agradeço desde já, pois uma luta que eu quero ter lá, uma briga nossa, do nosso município, é que não ocorra mais assaltos, né? Eu busco uma palavra menos trágica para essa tragédia que aconteceu aqui nessa relojaria. Então isso já deveria ter feito há muito tempo atrás, né? Eu solicito meu espaço, presidente.
Eu, Concedido. apesar de ser do mesmo partido do governador, se tiver que cobrar, eu vou pra cima. Nem todo mundo tá certo o tempo inteiro. Ah, o fulano tá certo. Não tá certo não, falta efetivo, eu vou cobrar. Não tô aqui para agradar partido, nem A, nem B, nem cargo de confiança. Tô aqui para representar uma cidade, um comércio, uma população que sofre, que agora vocês vão chegar em casa, vão ter medo de chegar em casa. Cuida, olha, espia, vê se não tem ninguém cuidando atrás das árvores, vê se tem lâmpada lá iluminando a rua, clareando para vocês não serem assaltados. É esse tipo de coisa que eu me revolto. Então, apesar de ser do mesmo partido do governador, eu vou lá cobrar para ele e vou dizer, olha, tá muito errado. Se antigamente o fulano que estava aqui diziam que estavam certo, o senhor vai estar muito errado se o senhor não trazer mais efetivo para a Estância Velha. Eu quero sim aquele efetivo que foi prometido, que não veio, que é muito bom prometer para cuidar das câmeras de vídeo monitoramento, que seria mais guarda municipal na rua, que trariam PMs da reserva. Eu vou lá buscar, eu vou lá cobrar. Eu quero buscar mais PMs que vêm da formatura, agora que eu sei que vem, e a princípio não vai vir ninguém para a Estância Velha. Um pouco mais de 600 ou 1.200 militares que estão se formando. A ideia que a resposta que eu tive, a informação que eu recebi é que de todos esses nenhum viria para a Estância Velha. Estância Velha só perde efetivo, não dá mais. Eu não compactuo com isso. O pessoal diz, poxa, Diego, antigamente nós tinha 30 mil habitantes, tinha 50 PM. Hoje nós temos 50 mil habitantes e a gente está com quase 30 policial. A população dobrou o efetivo, caiu na metade. Então, já digo aqui, senhora presidente, que é para isso que eu solicito e vou estar lá buscando e reivindicando mais uma melhoria aí para a nossa cidade. Para encerrar o assunto, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que substituiu o Gringo na tarde de ontem, solicitei já alguns ofícios que faltaram para analisar esse projeto aí dos milhões aí do asfalto. É um projeto que tem que ser bem pensado, tem que ser bem conversado, bem analisado. Não é assim, né? A gente liberar, meio que no oba-oba, no desespero, 13 milhões de reais, né? Para uma próxima gestão pagar. A gente vai estar aí comprometendo uma partezinha do município até 2041. Então é tempo, né? É bastante tempo. Foi feita uma enquete, eu gosto das redes sociais, eu gosto de ouvir a opinião. Eu vou no mercado aqui em Estância Velha, eu vou na padaria aqui, porque eu gosto de olhar as pessoas, de saber quem paga o meu subsídio, né, de quem votou em mim para me cobrar. Diego, isso não é bem assim. Diego, isso está errado. Eu não me escondo. E a rede social serve muito bem para usar esse termômetro para a gente ter noção de algumas coisas. E foi criada uma enquete em uma rede social, e o cara, eu achei bem... assim, bem legal da parte dele, que ele foi muito... Você é a favor ou contra? Empréstimo de 13 milhões de reais para asfaltar ruas do município, começa a pagar em 2021 e termina... Ele errou. Pelo nosso projeto em 2041, ele botou em 2042. Mas assim, foi neutro, nem puxando nem para um lado, nem para o outro. E eu não quis votar. Eu disse, eu vou ver o que a população vai dizer através dessa demanda aqui. E 252 pessoas votaram que não, que eram contrários a esse empréstimo. Talvez falta de informação, talvez porque não tem conhecimento, né? Mas chama a atenção que apenas 13 votos, sim, que querem esse empréstimo, que acham que vai ser bom para o nosso município. E 4 votos para talvez. Então, antes da gente aprovar aqui, eu vou discutir bastante ele, eu quero saber realmente o que traz benefício, se as ruas são importantes. Todas as ruas em Estância Velha merecem um asfalto digno. Inclusive muitas que hoje têm um asfalto que é pior que estrada de chão. Todas merecem uma boa pavimentação. Agora o que está em xeque é um empréstimo de 13 milhões para pagar em 20 anos, que a próxima gestão vai pagar, não essa. Né? Se fosse aqui um empréstimo em janeiro de 2017, 50 milhões, que vai pagar dentro dos 4 anos, aprovaria de primeiro. Porque a pessoa está colocando uma conta que ela vai assumir, né? Está fazendo um empréstimo, um investimento que ela vai assumir na sua gestão. Agora, fazer um empréstimo e comprometer um próximo governo, ou 5 próximos governos, eu acho que tem que ter bastante diálogo e muita informação, né? Agradeço a presença de todos que nos assistem aí através das redes sociais, aos escoteiros mais uma vez, obrigado por tudo que vocês fazem pela nossa cidade, pelas nossas crianças. E contem sempre comigo, estou sempre à disposição. Um abraço. Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa também.
e as pessoas que se fazem hoje aqui presente. Antes de mais nada, felicitar ao grupo escoteiro Jean de Lery, muitos conhecidos, já estive lá também, algumas vezes, assim como vários colegas. É sempre uma alegria muito grande saber que tem gente trabalhando pelas nossas crianças e também pelo próprio convívio da comunidade. Então, meus parabéns. Parabéns também ao colega Gregory, né? Tá aí, tô na tua esquerda e tu na minha direita. Então, seja bem-vindo à casa aqui. É sempre bom ter novos pensamentos. Segundo teu pai, muitas vezes diz, a gente é a média das 12 pessoas com quem a gente está por perto, né? Então, nessa noite, nós somos a média do teu pensamento também. Obrigado por ajudar a lapidar. Voltando aos assuntos agora do município, em relação à saúde, eu gostaria de fazer um comentário. Várias pessoas entraram em contato comigo sobre um sistema que é utilizado no posto do bairro Bela Vista. E, por exemplo, uma mãe chega lá com 2 crianças, ela pode tirar ficha só para uma criança. Para ela tirar ficha para a segunda criança, ela tem que ir depois para a fila lá atrás de novo, para poder voltar e tirar a ficha para a segunda criança. Por que se criou esse sistema? Bueno, a colega é vereadora lá, eu estive hoje conversando com a sua colega lá, de repente a senhora vai poder explicar melhor. Mas indiferente de sim ou de não, eu particularmente eu acho muito estranho que uma mãe chegue com seus 2 filhos para consultar, possa pegar só a ficha para um, e se tem 10 fichas e chegaram 11 pessoas depois, pode ser que ela não consiga pegar ficha de novo para o outro filho. Só que ela chegou lá às 4 horas da manhã porque ela está preocupada em consultar os seus 2 filhos. Então ela tem que ir só com um, porque o outro ela não vai conseguir consultar. Só que se o marido tem que ir trabalhar e ela não pode deixar esse um sozinho em casa. Sabe, é um pouco estranho. Eu entendo que tem uma metodologia que é aplicada lá, eu conversei com a sua colega lá, presidente, me explicou e tudo mais, eu entendo tudo isso, isso aí não vou questionar, mas em cada posto tem uma metodologia. Então, isso aqui é os Estados Unidos de Estância Velha, ou seja, cada bairro se governa e faz o que quiser? Não. Nós temos uma Secretaria de Educação que tem que coordenar e que tem que dizer, vai ser feito desta maneira. Da saúde, vereador. Desculpa, obrigado. Bom, a educação também não funciona, mas enfim. A Secretaria da Saúde que tem que estar lá para monitorar isso aí. Não, esse é o sistema. Por quê? Porque às vezes a colega, assim como a colega Márcia, que hoje não se encontra aqui, está no posto do Rincão, às vezes está no posto do Rincão Gaúcho, às vezes está no posto do Campo Grande, entendeu? Então, cada lugar ela vai ter que levar uma cartilha agora para entender como é que é a lei daquele, né? Tem um regimento interno em cada posto de como é que se executa naquele posto. O menor município do Rio Grande do Sul, a gente não consegue organizar para que se fale a mesma língua dentro da saúde como exemplo, né? Que como a senhora mesmo falou, agora me corrigindo, a questão da educação também não muda muito. Mas, enfim, então assim, é difícil a gente entender, pois para isso nós temos um secretário, para que resolva, para que sente com as coordenadoras de postos de saúde, né? Se resolve isso aí, se cria uma metodologia para que possa acontecer do jeito certo. Agora, vocês param para pensar, as mães, já que estamos falando tanto das mulheres agora, aí as mães, aí a senhora tem que escolher qual é o filho que a senhora vai consultar, se a senhora tem 2. Ou levar os 2 para o frio, na esperança de que venha menos gente do que fichas, para que a senhora consiga consultar depois. Se levar 2 horas para consultar, a senhora é a primeira para consultar o primeiro filho, depois a senhora espera 2 horas lá para consultar o segundo filho. A colega disse que ninguém sai de lá sem atendimento, que todo mundo recebe seu atendimento, que todo mundo, né? Mas vocês conseguem entender essa situação? Porque eu não consegui. Por favor, me esclareçam, porque eu não consegui. Vereador, eu não sei se tem algum equívoco também, mas pelo que eu entendi, porque eu não participei do momento dessa reunião, se o senhor me permite uma parte, mas isso se daria para pessoas maiores de 16 anos, que não seria para menores e para crianças. Então, provavelmente ocorreu um equívoco no momento da distribuição também, ou da pessoa em dar a orientação, mas também tem que ter uma determinação da secretaria em definir responsáveis para a distribuição de fichas, porque as equipes se viram como podem, na verdade. Primeira falha, não tem uma orientação. E a segunda questão, já não é a primeira vez, já várias vezes me ligaram lá, que chegam com 2 crianças pequenas e só conseguem atender uma, e para atender a segunda tem que entrar na fila de novo. Isso é no mínimo absurdo, né? Então eu espero aí que o pessoal da saúde, principalmente o secretário da saúde,
esteja conversando com vocês para encontrar um meio termo ali que seja, no mínimo, uma coisa decente para aquelas pessoas que estão ali. Então tá. Outra coisa, é muito importante realmente tu ouvir os mais velhos, né? Depois tu discerne, né? Depois tu discerne o que tu aproveita e o que tu não aproveita. Porque é sempre importante a gente aprender, até para ver o que foi feito errado, tu não fazer também, né? Inclusive nessa questão do projeto, solicito meu espaço de liderança. Concedido. Eu até gostaria de fazer uma partezinha aqui nessa questão, porque na gestão passada também entrou para cá uma votação para se fazer o novo centro administrativo de Estância Velha, né? Então, queriam fazer um leilão de algumas áreas, enfim, coisas assim. Que foi protelado o que deu pelos vereadores que estavam nessa casa. O que deu. Liberaram naquele momento em que o prefeito já não conseguiria, dentro da sua gestão, começar a obra. Ou se começar, quem sabe, no máximo, colocar a pedra angular. Então foi protelado, eu não digo que pelos 9, mas a casa protelou o que deu. Aí agora querem que nós aprovemos um anteprojeto de asfalto, porque isso é um anteprojeto vergonhoso que enviaram para cá, sem pé nem cabeça, não respeitando a lei, e a lei é clara, a lei diz que a prioridade é sempre aonde passa ônibus. Aí eu perguntei para o procurador do município, estava aqui a recém, agora não está aí, e como é que fica essa questão do sistema viário, que subiu a passagem de novo e tudo mais, e o emaranhado que querem fazer, toda essa mudança dos ônibus, para que daí como é que vai funcionar? Ele disse assim, porque a gente tem que saber exatamente qual é o roteiro, para saber esse roteiro tem que ter esse sistema, para fazer esse sistema nós temos que construir um terminal, que não foi começado nem foi mais conversado. Então, se nós não construir o terminal, a gente não vai ter como planejar esse sistema que a rede que hoje faz o transporte público quer fazer. Então, nós não temos como planejar. Não tendo como planejar isso, a gente não sabe quais as ruas que vão passar os ônibus. Se nós não sabemos aonde vai passar o ônibus, como é que a gente vai asfaltar? A lei é clara. Ou qual é o fundamento da gente fazer uma lei se a gente não respeita ela? A lei é clara, se asfalta onde passa o ônibus. Essa é a prioridade. A hora que tiver todas as ruas onde passam ônibus asfaltadas, se começa a asfaltar o demais. E nós notamos na lista ali, eu espero que o projeto venha mais pensado, eu espero sinceramente do fundo do coração que se traduz um pouco melhor, porque esse projeto já chegou todo errado, né? Porque foi atirado assim, nem forma, não foi colocado, atirado aqui na outra semana, retiraram, eu já tive comentando sobre ele semana passada, agora veio, mal e porcamente deram uma pincelada nele, porque ele continua porquíssimo, e aí querem que a gente aprove. Foi aprovado, foi sancionado nessa casa uma lei dizendo como tem que ser. E agora me trazem um negócio desse e fazem reuniãozinha para pressionar o vereador para votar a favor. Mas que circo é esse? Tirar aqui o que vocês quiserem atirar aqui e nós vamos votar porque vocês têm 5 votos. Pelo amor de Deus, quando vai terminar essa palhaçada? Que é importante começar, mas é claro que é importante, eu endosso as palavras do meu colega, disse assim, por que em 2017, quando assumiu, não entrou com um projeto de 50 milhões? E não precisa pagar em 4 anos. Pode pagar em 200 anos. Mas começa pagando. Agora, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu faço 13 quilômetros de asfalto e o próximo que se exploda para pagar. Isso não é pensar na comunidade. Isso não é projetar um município. Isso é querer tentar salvar o seu pelego. Porque não fez nada até agora. Não tem capacidade de fazer mais nada. Ah, não, desculpa. O nosso vice-prefeito que assumiu, gostaria aqui de deixar um abraço grande, tomou uma atitude espetacular. Ele vai dar nome agora para uma UBS. Né? Aquelas coisas que a gente faz, né? Faltando 1 ano para a campanha, aí em 3 anos tu não fez coisa nenhuma, tu sabe que o teu nome na rua ninguém respeita, e aí tu tenta inventar, pelo menos para fazer graça com alguma família, pelo menos a família do homenageado. Então ele vai dar nome para a UBS do Campo Grande. Eu nem sei a família,
Até se estou faltando ao respeito com a família, até peço desculpas, porque não é essa a questão. A questão é que todas as UBS são UBS do bairro tal, UBS do bairro tal, do Rincão dos Ilhéus, do Bela Vista, do... Ah, não, agora tem que ter nome. Tem que ter, não preciso fazer graça com alguém. Né? Não tem uma rua para botar nome, então vamos botar o nome numa UBS. Desculpe se me exaltei um pouco, mas é que às vezes só perdendo os estribos. Só para concluir, senhora presidenta. Sim, um minuto. Fico muito feliz que estejam aqui. Né? A gente gostaria de debater temas melhores. Endosso também o que a presidenta falou. Hoje parece que a votação foi rápida por causa do jogo do Grêmio. Não foi. A votação foi rápida porque todos os projetos foram amplamente discutidos nas nossas comissões. A gente tem uma comissão especial fiscalizatória, onde a gente fica e discute tudo, e se não estiver bem alinhado lá embaixo não sobe, a menos que alguns consigam trazer aqui para cima. Mas, enfim, fica aí um forte abraço para vocês, aí uma ótima semana e parabéns aos escoteiros e ao meu colega Gregory. Vereador Lotário. Cumprimentando a senhora presidente, cumprimento dos demais vereadores, cumprimento especial ao Gregory, chegando a essa casa, seja bem-vindo, funcionários, doutor Felipe, nossa imprensa, presidentes de partidos, parabenizar também, um abraço todo especial aos nossos escoteiros da nossa cidade, justa homenagem que receberam, de demais aqui presentes e aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria, em primeiro lugar, dar os parabéns pela segurança que temos aqui em nosso município, sabendo que o efetivo, todo ele é pequeno, como foi frisado aqui pelo vereador Diego, a gente sabe disso. Há 20 anos atrás ou mais, nós tínhamos aqui o dobro de efetivo da nossa brigada militar. A gente era vereador na época, se lembra muito bem. Mas com toda a segurança que temos hoje, através da nossa brigada militar, guarda municipal, a nossa polícia civil, quero dar parabéns a eles, porque eu acho que estamos perto de desvendar esse bárbaro crime que aconteceu em nossa cidade. Parabéns à nossa segurança, realmente. Mesmo pelo pouco efetivo, eles estão trabalhando sim pelo nosso município. Falar a respeito do empréstimo fica meio difícil. Tem que ser melhor analisado. Eu acho que aqui ninguém está de brincadeira, ninguém está aqui de palhaçada, vereador. A gente está tratando o assunto, sim, com a maior sinceridade. Vou fazer tantas e quantas reuniões se forem necessárias, em qualquer lugar, seja na situação, junto com a oposição. Eu acho que não adianta chegar aqui e atirar no ventilador e não resolver o problema. Temos que ter um pouco mais de paciência. Concordo, talvez, que o projeto já chegou errado, de repente. Concordo com as ruas, não concordo com todas as ruas que estão ali, mas é uma falta de entendimento, de repente. Existe uma técnica, existe uma responsabilidade daquelas pessoas que estão captando esses recursos e que nos passaram essas ruas, a gente falou com eles. Não é só o problema do ônibus que vai passar lá. Uma das coisas que eles muito usam também, aonde já está feito o esgoto cloacal, pluvial, e onde a Corsan já passou seus canos também, para não serem abertos futuramente novamente. Tudo isso faz parte desse projeto. Então nós temos que ter bastante calma quando se fala uma situação dessas aí, que ela é bastante complicada, eu concordo, mas temos que ter paciência também. Vamos analisar friamente,
como já fizemos em outros projetos, a gente chegou num denominador comum e sempre envolvendo a nossa comunidade para o bem deles. Muito obrigado a todos e tenham um bom retorno. Vereador Carlos Dietrich. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que já foram aqui citados, meu amigo Cláudio, obrigado por estar aqui. Serei muito breve. Quero dar os parabéns a todos vocês, escoteiros, aos pais, às crianças, aos jovens. Acho isso fantástico, formidável. E vou falar para minha filha, que eu tenho 2 netas, e vou dizer para ela analisar isso e quem sabe também indicar a ela para participar, porque eu acho isso muito bonito. Acho isso, uma tem 5 anos, a outra agora fez 11, então acho que é uma coisa muito bonita. Parabéns a todos vocês. E também gostaria de dizer, já que se falou tanto de projetos e tudo mais, eu sou o presidente da Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Primeiro nós temos o CCJ, depois entra para essa comissão, como a colega vereadora presidente falou, onde que é chamado os secretários e todos para darem explicações e solicitação de documentos, que muitas vezes falta alguns pontos e explicações. E isso realmente, quando chega aqui, já está esmiuçado. Então eu sempre digo para as pessoas na rua e as pessoas que me perguntam, muitas vezes quando chega aqui em cima as pessoas dizem, mas vocês só votam contra, a favor, ou isso ou aquilo. Eu sempre digo, segundas de tarde é puxado. Sai discussões, brigas, e cada um são os 9 vereadores, nem todos fazem parte das comissões, mas normalmente todos estão nas reuniões, dando as suas sugestões, e isso é importante para toda a comunidade, porque em cima disso é que saem as boas ideias, as emendas em cima dos projetos, que é a melhoria para toda a comunidade. Todos nós, eu como morador de Estância Velha, todos nós saímos ganhando com isso. Muito obrigado e uma ótima semana. Nesse momento, passo a presidência da mesa para o vereador Otário para poder fazer uso da tribuna. Cedidor. Senhor presidente, dispensa os cumprimentos, porque já os fiz antes. Só brevemente, que eu vou tentar ser mais sucinta possível, prestar um esclarecimento até ao vereador Carlos, né, porque também sou funcionário, né, da unidade de saúde do Bela Vista, e toda essa situação ela é muito delicada, né? Eu digo como enfermeira de atenção básica há quase 20 anos que eu trabalho aqui nessa cidade. Ela é delicada porque eu acredito que nesses casos a gente precise trabalhar com critérios de risco e com acolhimento. Aliás, já existiu um projeto aprovado aqui, da colega vereadora Márcia, de acolhimento, em 2017, que ainda não foi implantado no município. Então, todas essas situações, que não é só lá na unidade de saúde do Bela Vista, mas em outras também, é devido ao número reduzido de consultas, falta de espaço físico, falta de profissionais para atender uma demanda maior do que a preconizada, inclusive pelo Ministério de Saúde, falta de coordenação da atenção básica, e a gente espera que isso se restabeleça, porque foi aprovado semana passada, né, o cargo de coordenador da atenção básica, e as equipes matam no peito e tentam fazer o melhor. E eu tenho certeza que cada equipe tenta fazer o melhor que pode. E dentro daquilo que a gente acha o melhor, a gente tenta adequar o trabalho no melhor. O que foi colocado, e até conversando, porque
como minha carga horária é reduzida, eu não acompanho as reuniões de equipe e essas decisões. E são mais de 22 funcionários que acabam tomando decisões coletivas dentro daquilo que consideram melhor. E então, as equipes se reúnem e tentam adequar. Porque, eu não sei se o senhor sabe, mas hoje seriam 5 fichas só para consulta pediátrica. E existiam muito mais do que 5 crianças na fila. E casos mais prioritários, se a gente fosse estabelecer critérios de risco, do que a pessoa que entrou em contato com o senhor. Então, tudo isso seria resolvido se a gente tivesse agendamento, o caso dela poderia ser tranquilamente agendado, e atender no dia os casos prioritários, crianças com febre, crianças mais graves do dia. E isso tudo a gente pode estabelecer com o planejamento da rede de atenção básica. Isso é simples de resolver, por favor. Só para endossar aí, colega, agradeço a sua colega que me deu todas as informações lá, foi bastante esclarecedora. A gente sabe que o problema não está lá, o problema é geral. De gestão. Agora, sobre essa questão da marcação de consulta, no nosso primeiro ano aqui, eu fui atrás de Canoas, que já tinha esse sistema funcionando, a secretária de saúde lá, Ana Bol. Eu me lembro disso. Eu trouxe todo o projeto para cá. Sim. Entreguei nas mãos da secretária, porque nós não poderíamos entrar com o projeto pela Câmara, para que ela entrasse lá, para que ninguém mais precisasse acordar de madrugada para ir para uma fila. Sim, não me recordo. Foi prometido que até final de 2019 isso estaria resolvido. E até agora nós não temos... Desculpa, início de 2019 estaria resolvido. E até agora a gente continua passando pelo que a gente passa. Inclusive, já teve uma indicação minha mesmo de agendamento, para iniciar os agendamentos com pessoas com necessidades especiais e familiares. E nem isso ainda a gente conseguiu, nem nisso a gente conseguiu avançar. Um cadeirante ou familiar tem que estar presencial numa unidade de saúde para agendamento, que eu acho isso um absurdo. E pais também com pessoas com necessidades especiais têm que ir para a fila. Então, a gente sabe de toda a dificuldade que é conviver com uma pessoa que tem necessidades especiais. Mas, enfim, eu acho importante que se discuta isso e que as pessoas saibam o que acontece, para ver se a gente cresce no sentido de tentar organizar a atenção básica. Porque o que acontece? Essas pessoas que deixam de ser atendidas nas unidades de saúde vão para onde? No hospital. Sem ter necessidade de estar lá. Então, é questão de planejamento. Muito fácil, simples de resolver, mas precisa ter uma coordenação efetiva que funcione. Simples assim. E muitas vezes as equipes têm que acabar decidindo, mas quem é que eu vou atender? Tem 5 consultas. Se a gente tivesse um critério de prioridade, outra forma de organização, mas isso quem tem que determinar é a Secretaria de Saúde. Então, assim, mesmo que a pessoa não consiga atendimento, todas as pessoas que vão em qualquer unidade de saúde que procurem a enfermeira da unidade, não só lá no Bela Vista, mas em qualquer unidade, as enfermeiras prontamente atendem e resolvem a questão, conversa com o médico se for necessário. Mas isso acaba tornando o trabalho muito desgastante. A gente só apaga incêndio, não consegue resolver o problema de todo mundo e deixa de planejar um serviço com qualidade. Então, a gente carece muito urgente planejar a atenção básica, que é a melhor forma de desafogar o nosso hospital. E só para contribuir aqui com a questão da segurança pública, que eu acho que é uma questão que nos preocupa muito, sim. Em 2017, inclusive o vereador Lotário, representando aqui o partido do PSB, esteve também junto ao governo estadual, na época do governo Sartori, com a Secretaria de Segurança, solicitando mais efetivos para o município. O que acontece é que muitos brigadianos não querem vir para algumas cidades que não dão incentivo nenhum. Solicito os 5 minutos de espaço de liderança do vereador Lotário. 2 minutos, vereador. Muito obrigada. Então, a gente acaba ficando com o efetivo muito pequeno. A gente teve essa solicitação de mais efetivo, mas acaba não ganhando o número suficiente, porque eles podem escolher outras cidades aonde ir e acabam não vindo para o nosso município. Existe uma audiência pública onde foi levantado isso, a possibilidade do município oferecer isso, mas eu acho de grande valia o vereador ir lá,
né, e tentar conseguir um efetivo maior, porque a gente sabe que somente o fato da gente ter consciência de que existe policiamento na rua, isso já ajuda a coibir o crime. Isso é dado estatístico, ajuda sim. Se tiver um maior efetivo, vai ajudar a reduzir o crime. E também eu acredito que vai haver aqui na nossa cidade uma mobilização da sociedade civil organizada. É um movimento de Rotary, Lions e algumas pessoas da qual também já colocamos à disposição, né, a presidência aqui da Câmara de Vereadores e com certeza o Poder Legislativo para a gente pensar em alguma ação em conjunto para a nossa cidade. Colega, posso só fazer um comentário em cima disso? O ano passado, no final do governo Sartori, existia uma ideia de colocar 5 soldados aposentados da Brigada Militar dentro da Guarda Municipal para cuidar da vigilância das câmaras. Sim. Poderiam ser mais 5 guardas municipais fazendo o roteiro na rua. E não sei o porquê isso não está andando. O vereador Django sabe melhor disso, né? Mas é por falta de condução do executivo aqui, pelo que o vereador colocou. Então, são coisas que a gente tem que começar a se articular, né? Eu acho que o executivo também tem que começar a se mobilizar, porque até onde a gente sabe, é por falta de direcionamento do executivo que isso ainda não foi feito. Então, com certeza, estamos todos preocupados com a questão de segurança pública, tanto que fiz uma indicação de melhorar a iluminação. A gente sabe que iluminação pública também, né, traz maior segurança, e essa casa está trabalhando sempre em prol da comunidade estanciense. Muito obrigada. Levando os trabalhos à mesa. Vereador Gregory Rá. Senhora presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, comunidade aqui presente, em especial os meus pais que vieram aqui me prestigiar nessa noite de hoje, grandes amigos, ex-vereadores, presidente de partido. Antes de começar o que eu tenho para falar para vocês, dizer parabéns aos pais dessas crianças que receberam essa homenagem hoje e dizer para vocês que acreditem nos filhos de vocês. Acreditem neles, porque eles não são somente o futuro do nosso país. Eles são o presente. São por causa deles que eu acredito que cada um de vocês acorda todo dia de manhã para trabalhar, para fazer de tudo por eles. Então acreditem neles, que eles são um presente do nosso país. E dizer para vocês que, pelos meus pais terem acreditado em mim, hoje eu estou aqui. Não foi uma decisão muito fácil, lá em 2009, quando logo assumiu a legislatura aqui na Câmara de Vereadores, de eu tomar essa decisão. Eu vinha todas as tardes aqui, de segunda a sexta-feira, acompanhar. A Elaide está aqui desde aquela época, sabe bem disso. Eu vinha todas as tardes aqui tentar entender como funcionava a Câmara de Vereadores e tentar me inteirar dentro de tudo isso. E com o passar dos anos, muitas coisas foram acontecendo, fui amadurecendo a ideia, fui entrando para a política quando meu pai concorreu a vice-prefeito na eleição de 2012, e naquela eleição eu disse assim, não adianta eu ficar em casa reclamando, postando texto no Facebook e só falando para os meus amigos que tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele outro jeito, se eu não for fazer nada. Ou eu mudo o meu jeito de votar, ou eu me proponho a tentar fazer diferente. Então eu tomei a decisão de, em 2016, concorrer para vereador, no qual obtive 253 votos. Não foi uma votação muito expressiva, mas pelo número de candidatos que a gente tinha, que eram 96 candidatos na cidade, um fato histórico que nunca aconteceu isso em Estância Velha,
Desses 96, 10 eram jovens, e os 10 candidatos jovens fizeram uma votação muito significativa, o que demonstra que a população quer mudança na política. Mas também eu não poderia deixar de falar aqui, e agradecer muito também, de todos os vereadores mais antigos da casa, que sempre tiveram aqui nesse tempo, desde 2009 até hoje que eu frequentei a casa, pela ajuda que sempre tiveram um gabinete aberto para me ajudar, sempre. Nunca negaram nada, sempre me auxiliaram, e eles estão aqui há tanto tempo, não de graça. Porque pode ser que alguém não concorde da maneira como eles façam a política, de um jeito ou de outro. Só que eles só estão aqui há 30, 40 anos com o voto de vocês. Então, alguma coisa eles estão fazendo de bom para a nossa comunidade. Agradecer também aqui o vereador Diego, que é um exemplo de vereador jovem, o vereador mais votado na última legislatura, que acho que deixou todo mundo bem surpreso, que ninguém esperava que um vereador jovem seria o mais votado, e sim seguiria aquela sequência do mesmo vereador ser sempre o mais votado. E dizer para vocês também que no ano de 88, como o colega vereador Dudu falou, se elegeu o vereador Alexandre Brizola, com 24 anos de idade, o vereador mais jovem da Câmara de Vereadores, o vereador mais jovem do Estado. E naquele momento em que a juventude não tinha tanto espaço quanto tem hoje, eu converso diariamente com ele, estudei com a filha dele e converso muito com ele para tentar entender como que as coisas eram naquela época. E 30 anos depois, hoje, no dia 23, assume o vereador mais jovem ainda nessa casa. Estou assumindo hoje com 22 anos, por mais que seja somente hoje, eu estou assumindo, tomando o lugar da vereadora Márcia, quero dizer para vocês que assim que terminar a sessão eu estou protocolando um pedido de indicação para o Executivo para a criação de políticas públicas para a juventude, porque acredito que seja uma coisa muito importante, e solicito o espaço de liderança. E a criação de um fundo para que essas políticas sejam efetivamente cumpridas, porque no ano de 2015, quando eu simplesmente era um filiado no partido que eu estou hoje, a vereadora Mana era presidente da Câmara, a gente fez a indicação, foi aprovado por todos os vereadores, Dudu lembra, o Django estava aqui, acredito, o Saci estava aqui também, foi aprovado por todos os vereadores e o prefeito Valdir, na época, vetou as políticas públicas para a juventude, que me deixou muito apavorado e triste, um prefeito não se preocupar com a juventude da sua cidade. Mas estou agora, como vereador titular, no dia de hoje, protocolando esse pedido de indicação para a prefeita, e me deixo à disposição para conversar com ela por que for necessário, qualquer esclarecimento, apresentação do projeto, para a gente conversar, para a gente fazer um projeto específico para a juventude da nossa cidade. E também solicitei para a Mari protocolar um pedido de providência, que hoje à tarde os meninos da pista de skate me solicitaram, que a pista é nova, mas ela já está cheia de buraco. E então já solicitei para a Mari fazer um pedido de providência para que o Executivo tome as medidas necessárias para que seja sanado esses problemas da gurizada lá. Porque acredita que um jovem que está com a cabeça ocupada não está fazendo bobagem por aí. Agradecer a presença de cada um de vocês, que sempre me apoiaram, principalmente do meu pai e da minha mãe, e dizer para vocês que a luta não termina aqui, né? Por mais que amanhã eu não seja mais vereador, a vereadora Márcia volte, dizer para vocês que foram 253 votos confiados a mim, que eu vou honrar a cada dia que passar com todo amor e carinho. Dizer para vocês que todos os dias pela manhã eu acordo com uma disposição de tentar fazer valer a pena os votos que essas pessoas depositaram em mim e confiaram a mim. Seria isso.
agradecer a todos os colegas vereadores pela paciência, por tudo. E uma boa noite para vocês e um bom retorno aos seus lares. Vereador Valdeci. Cumprimento a presidente Vire, demais membros da mesa, os colegas vereadores, em especial o Grego. Vocês viram aí, Grego, e demais colegas, que a tranquilidade desse menino, não precisa nem ele dizer que ele estava aqui tantas vezes com nós, né, Grego? E a experiência que ele adquiriu junto, assistindo e nos acompanhando aí. Então eu acredito que é um degrau hoje que tu tomou na tua vida aí. Tu tem um futuro brilhante, com certeza, guri. A tua simpatia, a simplicidade, e é isso aí que nós temos que ter na política. Diálogo e o respeito com todos. Bonito demais, né? A tua atitude aqui, primeira vez assumiu, com categoria, com um jeito já de futuro vereador aí, cara. Tá? Te desejo sucesso e tu pode contar com esse teu amigo porque você precisar nessa casa, enquanto eu vereador. Tá bom? Cumprimento em especial, então, os escoteiros, né? Pela essa homenagem, acho que justa. Eu lembro que no primeiro mandato nosso, nós tínhamos aqui, sempre umas homenagens eram mais fortes, eram mais cheias, né, do lembra. Então a gente fazia aqui a sessão, chegava a durar 3h30, 4 horas. Quando tinha os escoteiros aqui, era uma festa total, né? E a gente vê a alegria que traz para nós, essas famílias, e para as famílias, esses meninos. Então foi muito feliz o Gregor quando falou isso. Realmente nós temos que nos apoiar e incentivar sempre o melhor para nossas famílias. E é só aí que vem mesmo o nosso futuro e o presente mesmo. Eu duvido um pai, né, que não faz tudo na vida pensando nos seus filhos, né, ou netos que seja. Então nós temos que estar focado no futuro nosso, que hoje, como foi muito feliz, é nosso presente mesmo. Bom, eu no ano de 2018, quando à frente da casa como presidente, demais colegas da mesa, o Boni secretário, o nosso vice-presidente era o... agora fugiu aqui, cara, nem me lembro mais qual era o meu presidente. Já foi... Não, o Sérgio Verne, né, que está lá na Secretaria de Assistência Social. A gente promoveu aqui um encontro com o secretário de Saúde, coordenadores de postos de atenção básica. O intuito na época e a nossa vontade, que era para unir. Isso até fica vergonhoso para nós falar isso e pedir isso como vereadores no município, unir postos de atenção básicas, aonde ali a prevenção é lançada para a nossa saúde, com secretaria municipal. Então isso não está correto. Nós temos que trabalhar em conjunto, a administração é uma só. Não devia ter isso, não. Agora, com esse voto que foi aprovado, esse projeto do coordenador de atenção básica, espero muito que isso se resolva, porque nós sabemos que na comunidade nada é fácil, né, para se conseguir. Hoje, os problemas de saúde todo mundo tem. Quem passa na pele sabe a dificuldade que é isso. Eu estou passando um momento meio crítico também. Então, a gente vê pessoas implorando atendimento, muitas vezes tu vê e tu não consegue fazer nada, tu tá com as mãos atadas. Então é tão triste. Tu vê um pai de família, uma mãe, muitas vezes sair, que o Boni comentou, 4 horas da manhã ou 5 horas que seja, chegar num posto de saúde e tu não ter mais uma ficha, né, colega? Para ser atendido, claro, se pedir ali que a situação é crítica, tem a enfermeira, ela vai fazer o atendimento, ela vai te dar orientação. E se caso necessário o médico, ela vai orientar, buscar atendimento no hospital. Mas como nós temos os postos de saúde hoje, postos bons, postos novos, muitos, nós deveríamos ter sim um programa bem mais amplo para poder atender melhor essas famílias. Espero muito que ainda tenha, né, um programa de família,
melhoria na nossa saúde pública para o nosso município urgente. Isso é uma cobrança que eu faço ao meu amigo secretário Maurício Martinelli, que eu acho que ele não tem isso, acredito que não tem e não pode ter, é diferenças com ninguém. Nessa hora, se eu sou o presidente da casa, como a Veridiana hoje ela tem que dar igualdade a todos os colegas vereadores, como eu sei que dá, como eu também dei. A todos os colegas vereadores tinha voz ativa, ao contrário. Sobrou acho que 1 minuto só concluir, tá, vereadora, por gentileza? 1 minuto para concluir, sim. Que sobrou do meu espaço antes. Então, eu acho que tem que ter esse diálogo em todos os setores e para a coisa andar. Gostaria também de comentar uma situação que o colega Boni falou. Às vezes o Boni mesmo comentou que se deixa levar, às vezes, na emoção. Aqui em cima é fácil, às vezes tu te emocionar, tu fica bravo e tudo, mas nós temos que ter esse cuidado. Enquanto a reunião ontem eu não peguei ela toda, eu cheguei ela já no final e não tive pressão do voto, mas até porque eu não vi antes. Não adianta pressão para cima de mim em votos. Que o meu voto eu não devo à prefeita, não devo aos secretários, não devo a quem fez e quem escolheu as ruas. Eu devo à minha comunidade que votou em mim, que confiou esses votos, que eu tenho 839 votos. É um dever meu dar respaldo a esses que me confiaram e jamais a quem for me pedir o voto. Mas sim, eu vou porque eu preciso sempre ouvir, tirar minhas conclusões para poder ter o meu voto aqui com consciência, tá? Então, acredito que é isso que o Saci ouviu, eu ouvi, o Dudu, o Giada que esteve lá. E teria mais 2, 3 assuntos aqui. Eu sei que a presidente já está me olhando feio. Então, é importante demais, né, nós ter consciência do nosso voto, pessoal. Aqui, pressão não adianta. Eu vou ouvir sempre todos os dados possíveis, como aqui é feito na casa, debates, lá também é. Não concordo com as ruas, mas eu volto a esse assunto terça-feira que vem. Boa noite a todos e tenham todos uma abençoada semana. Obrigada, vereadores. Bom, não havendo mais nada a tratar, né? Meus cumprimentos novamente ao Gregory, que teve uma excelente estreia nessa casa. Espero que volte aqui mais vezes. A gente tem o prazer de reencontrá-lo nessa noite. Certamente, políticas públicas para jovens deveria ser uma prioridade de qualquer governo, porque através delas a gente vai estar economizando investimentos em problemas de saúde com drogadição, em questões de segurança pública e dentre tantos outros, né? Um prazer tê-lo recebido aqui nessa noite e parabéns aos pais também que te acompanharam até aqui hoje. Então, não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 30 de abril, às 19 horas. Desde já agradeço a presença de todos e um bom retorno aos seus lares.